quiser perguntar alguma coisa, eu vou. Não sei se você ajudar umas pessoas. Oi? Não sei se você sabe aqui. Pois é, não tem nada não. Acho que eu posso dizer. Dá pra só passar um pouco lá. Celebração da paixão do Senhor. Amou-nos até o fim. Nessa solene ação litúrgica, celebramos o segundo dia do Tríduo Pascal. Estando vivendo dentro dessa Semana Santa um momento litúrgico particularmente intenso e comovente. Hoje não se celebra a Eucaristia. O sacramento cala para o lugar aos eventos. Isso é a contemplação do fato, no qual todos os sacerdotes nasceram. A morte de Jesus é a sua Páscoa. Não desçamos logo apressados do Calvário, mas fiquemos um pouco com Maria junto à cruz de Cristo. Façamos o possível para permanecer até o momento da Vigília Pascal dentro daquele mundo de dor sobre o qual nos debruçamos nessa tarde. Nosso Redentor está ainda lá e nos convida a adorá-lo na Santa Cruz. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lindo e
Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como foi, muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança.
fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do nosso pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu ao bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Por isso o Pai do céu o exaltou, e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelham. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado do torrente de Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali em lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse:
junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido como sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Eles responderam: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus: Se respondi mal, mostrem que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava ali em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio para não ficarem impuros e puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro e disse: Que acusações apresentai contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregado-te. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu:
O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei? Jesus respondeu. Tu o dizes. Eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes. Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam-o! Crucificam-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito.
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram-se entre si as minhas vestes, e lançaram-se sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disso, ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram em uma vara uma esponja umedecida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e o tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassarão. Depois disso, José da Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar de onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, caros paroquianos que nos acompanham pelo Facebook, também os outros irmãos pelo Brasil afora que estão nos acompanhando. Hoje nós celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta Sexta-feira Santa.
E nós vimos a realidade também narrada nas leituras. Na primeira leitura, quando o profeta Isaías nos faz a profecia de que nosso Senhor iria morrer inocente, sem culpa, carregando sobre si os nossos pecados. E é a causa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, os pecados da humanidade. Ele foi condenado à morte, e morte numa cruz, para salvar, para redimir a humanidade. Por isso, a morte de nosso Senhor é a morte redentora. Muitos, às vezes, se escandalizam da cruz, né? Para os judeus era escândalo, para os gregos vergonha. São Paulo vai dizer: para nós ela é a nossa salvação. Quando o pecado entra no mundo, lá, nossos primeiros pais, a árvore que estava no meio do jardim, o fruto que nossos primeiros pais comeram em desobediência, nos causou o pecado e a morte. Mas Jesus veio nos redimir. A cruz, agora, que estava lá no Calvário, é a árvore da vida. Dela nasceu a salvação redentora de toda a humanidade. Ali Jesus doa a sua vida, entrega a sua vida por amor a cada um de nós. Uma meditação profunda, se meditássemos mesmo o amor que Jesus tem por cada um de nós, entregar incondicionalmente para todos. Toda a humanidade está redimida pela morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados a viver a nossa vida dando uma resposta a este amor. Quando Deus cria também o mundo, cria o homem e a mulher, do lado de Adão, ele cria a mulher. Ali nasce também a companheira para dar origem a todos os outros seres humanos. Lá no Calvário, do lado aberto de Cristo, nasce a igreja para os mistérios de nossa salvação. Jorrou sangue e água. E o sangue e água que jorra do lado aberto de Cristo na cruz, aí nasceu a água do batismo. Nós morremos com Cristo, assim nos afirma São Paulo, para ressurgirmos com Ele. Nasceu os sacramentos. Jesus derrama o seu sangue. Em cada Eucaristia nós comungamos este sangue redentor, este sangue que nos garante a vida eterna, a vida em Deus, a vida futura, o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nasce do lado aberto de Cristo na cruz a árvore da vida, que é a cruz redentora de Jesus. Por isso, nós fazemos hoje a adoração da Santa Cruz. Né? São Paulo vai dizer: eu não quero gloriar em nada, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nela que eu me glorio. Então, é a cruz
que nos garante a salvação. E nós então devemos tomar a nossa cruz de cada dia e seguir Jesus, dando uma resposta de amor, porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Hoje nós celebramos a sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E convidados a olhar para este amor, somos convidados também a refletir sobre a passagem, a Páscoa que nós devemos fazer nesta Semana Santa, esta semana maior que nós estamos celebrando. Nós, então, celebramos a Semana Santa e a nossa fé nos leva a fazer a Páscoa, a fazer uma mudança de vida, uma passagem. Jesus passa agora para o Pai, cumpriu a sua missão. Como nós vimos lá no Evangelho, ele dizendo: tudo está consumado. Então ficou ali tudo consumado, a salvação redentora, e passa para a casa do Pai. Mas nos convida a fazer esta mudança de vida, a amar mais, a respeitar mais o outro, a lutar pela vida, como nos chama a atenção a campanha da fraternidade, a sermos mais justos uns para com os outros, pacientes, compreensivos, nos chama a perdoar mutuamente, nos chama a uma convivência de diálogo, de entendimento, a uma convivência de atenção para com as pessoas menos favorecidas, a uma vida de caridade, uma vida de amor. Tudo isso é mudar para melhor. Tudo isso é fazer a nossa Páscoa. Tudo isto é dar uma resposta a este amor de Deus, que se entregou, deu a sua vida por nós, nos redimiu. Então nós precisamos olhar, pedir a Deus que nos aumente a fé, pedir a Ele que mande o seu Santo Espírito para conduzir a nossa vida, em nossa igreja, em nossos movimentos, em nossas pastorais, para que a gente possa ter consciência do seu plano de amor, para que a gente possa assumir o compromisso, conhecer o dom que Ele nos dá para colocarmos em prática no dia a dia da vida de nossa igreja, de nossas pastorais, para que a gente seja um cristão autêntico aonde quer que a gente esteja, vencendo tudo aquilo que o mundo nos propõe, não é? Um mundo de injustiça, um mundo de violência, um mundo de vício. Nós somos chamados a lutar e vencer tudo isso. Vencer também aquilo que nos faz acomodar e que muitas das vezes nos forma para uma vida errada, uma vida de pecado, que os meios de comunicação nos propõem, que são a internet, a televisão. Usar isso para o bem, para evangelizar, para falar do amor de Deus, abandonar tudo aquilo que compromete a nossa vida, a nossa moral, a nossa ética. Isso é responder positivamente ao amor de Deus. E só seremos capazes de fazer este caminho se nós procurarmos a entrar em comunhão constante com o nosso Senhor através de sua palavra nas Sagradas Escrituras, a
através de sua igreja como esposa, que nasce do seu lado aberto na cruz, sendo fiel à aliança que ele faz conosco. Este é o sangue, ontem nós vimos isso, da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos. Alimentar do corpo e sangue de nosso Senhor, que nos fortalece na fé. Aí nós vamos vencer as nossas picuinhas, vamos vencer as nossas indiferenças, vamos vencer a nossa falta de compreensão, de diálogo, a nossa ganância, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós vamos vencendo tudo isto no dia a dia, porque vamos fazer esta comunhão com Cristo. E é uma luta constante, todos os dias. Uma vida de oração, uma vida de busca constante da misericórdia e do perdão de Deus, uma vida aberta para o outro, um coração sem mágoa, sem ira, sem desejo de vingança, um coração que queira só fazer o bem, jamais desejar o mal para o outro. Contemplar o Cristo na cruz, então deve nos levar a pensar tudo isso, porque Ele doou sua vida exatamente para que nós pudéssemos fazer esta experiência do seu amor. Uma comunidade mais justa, mais humana, mais fraterna, uma comunidade de oração, uma comunidade de verdadeira comunhão com Ele. Que Ele nos dê a graça de abraçarmos a nossa fé para vivermos este grande amor, dar uma resposta a este grande amor que Ele tem por nós. E se morremos com Cristo no batismo, ressuscitaremos com Ele. Essa é a nossa fé e a nossa esperança. Então, que nós possamos fazer uma vida, ter uma vida que seja uma vida sempre renovada e iluminada pela Palavra de Deus, pela sua igreja, pelos seus sacramentos, por todos os meios salvíficos que Ele deixou para nós. Que sejamos também corajosos para lutar em favor do reino de Deus, para que ele aconteça em nosso meio e assim possamos colaborar para que o plano de Jesus seja mais conhecido e mais amado por todos aqueles que ainda não conhecem o projeto salvífico de Deus. Há muitos que começaram, fizeram a catequese e depois deixaram de lado. Vive aí, às vezes, as indiferenças que aprendem pelo mundo. Então, a nossa coragem de evangelizar, de mostrar este amor de Deus para os nossos irmãos. Porque aqui é a nossa peregrinação. Jesus entra ali na Jerusalém. Entra ali para carregando a sua cruz para também mostrar que ela é a figura da Jerusalém do Alto. Enquanto peregrino, nosso destino é a cidade santa, Jerusalém do Alto. É para lá que nós vamos. A vida não termina aqui. Que todos tenham esta consciência para vivermos a nossa fé, o nosso compromisso cristão, e que sejamos verdadeiramente comprometidos. Que esta Páscoa seja uma verdadeira Páscoa para todos nós. Amém. Amém.
agora nós temos a oração universal. Unidos em atitude de profunda oração, supliquemos ao Pai, por meio de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, que ouça nossas preces. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom Miguel, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações, as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados
entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que unis os que estão dispersos e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, para que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no vosso caminho de salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros, e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que governai
todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre, dai força quem está a seu lado. Acolhei na vossa paz os que já pereceram, e fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, e repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, que sois a consolação dos aflitos e a força dos que lutam, cheguem até vós as preces dos que chamam, que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós teremos agora a adoração da Santa Cruz.
salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Que te fez meu povo eleito, dizem que te conhecei. Que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem piedade de nós.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e serei salvo. Para que todos tenham vida, porque todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos conhecemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho na esperança da ressurreição.
venha vosso perdão. Seja dado o vosso consolo. Cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.